Possivelmente, e em algum momento, principalmente se você está no começo, abriu recentemente ou está no começo do seu negócio, você vai desempenhar os papéis dos 3 níveis. Você ao mesmo tempo vai trabalhar no estratégico, no tático e no operacional. Mas de certa forma, se você pretende, se você quer expandir o seu negócio, se você quer crescer, você eventualmente vai precisar de pessoas boas e comprometidas e pessoas alinhadas com o seu propósito. Então, nesse módulo, nós vamos começar a abordar esse pilar que é, sem dúvida, um dos mais importantes para o sucesso e a continuidade de qualquer negócio. A gente fala na administração, existe um conceito bem comum, na contabilidade existe um conceito comum que pessoas são parte do passivo no balanço. Contabilmente falando, isso quer dizer que as pessoas elas são despesas para a empresa. Na administração, existe uma frase, um conceito geral que diz ao contrário, que as pessoas são ativos, as pessoas são o seu principal ativo, é uma frase muito comum na administração. Por quê? Porque entende-se que as pessoas não geram despesa, pelo contrário, elas geram resultado para a sua empresa, ela é um ativo, ela te gera um resultado, ela te traz um retorno. Jim Collins, que é uma das minhas inspirações, um dos gurus do business no mundo moderno, Jim Collins ele tem uma frase que ele fala o seguinte: as pessoas são seu ativo mais importante. Está errado. As pessoas não são seu ativo mais importante, as pessoas certas é que são. Então, pessoas certas e comprometidas, alinhadas com o teu propósito, vão sim fazer toda a diferença para os seus resultados. Você precisa de pessoas certas e comprometidas. E a partir de agora você vai aprender um pouco sobre como encontrar, selecionar e aproveitar o máximo dessas pessoas. Para a gente começar a falar de pessoas, a gente vai falar sobre motivação. Para falar sobre motivação, a gente vai falar sobre um estudo que chama Teoria dos Dois Fatores de Herzberg. A teoria de dois fatores de Herzberg foi uma teoria proposta por Frederick Herzberg, que foi um psicólogo e professor norte-americano. O objetivo do estudo de Herzberg era entender os fatores que causariam a insatisfação e aqueles que seriam responsáveis pela satisfação no trabalho. A teoria dele fala sobre os dois fatores, os fatores motivacionais, que são os intrínsecos, que é aquilo que está no controle do funcionário, que é aquilo que envolve o sentimento de crescimento individual, reconhecimento, que está alinhado com aquilo que a pessoa faz e a função que ela desempenha, e os fatores extrínsecos, ou os fatores higiênicos, que são somente fatores que causam desmotivação, que são os fatores coordenados e controlados pela empresa. São aqueles fatores que, se não são atendidos ao mínimo básico, se não for atendido, só causa a insatisfação no funcionário. E quais são esses fatores motivacionais e os fatores higiênicos? Quais você acha que são? Qual que é o seu palpite? Então eu faço um desafio para você. Dá uma pausa no vídeo agora e escreva aí numa folha, num pedaço de papel, 3 fatores motivacionais que você acha que são fatores motivacionais dentro da empresa, dentro do seu estúdio de qualquer negócio. Escreva aí num pedaço de papel. Assim que você terminar, volte aqui no vídeo, tá? Vamos lá? Os fatores motivacionais intrínsecos envolvem o sentimento de crescimento individual, reconhecimento. Então, quais são esses fatores? Os principais fatores motivacionais, os fatores intrínsecos são crescimento, desenvolvimento, responsabilidade, reconhecimento e realização. O sentido de que ele pode alcançar, que ele tem algo a mais a fazer, o reconhecimento do seu superior, entender que ele está se desenvolvendo, está crescendo, que ele está se aprimorando, que ele consegue ter uma perspectiva de ir mais adiante. Isso são os fatores motivacionais. É isso que motiva o seu funcionário, é isso que motiva as pessoas. Os fatores higiênicos são aqueles desmotivadores que o principal deles, que é o mais comum das pessoas confundirem, o que causa a maior conflito, talvez você até tenha elencado ele aí, é o salário. O salário não é motivacional. O salário é um fator higiênico, assim como política da empresa, condições do ambiente de trabalho, relacionamento com os funcionários e segurança. Esses fatores eles só causam desmotivação. O salário é um deles. Se a pessoa ganha mais do que ela entende que merece, que é justo para o cargo dela, isso não é motivacional, isso não motiva ela. Porém, se ela recebe menos do que ela acha que merece, do que ela acha que é justo para o que ela desempenha, ela vai ficar desmotivada. Então esses fatores
higiênicos, que são os fatores mínimos e básicos que você tem que ter controle, que tem que estar funcionando e que você tem que atender dentro da sua empresa para não causar desmotivação e para você não causar um ambiente ruim dentro da sua empresa. E você precisa, de alguma forma, trabalhar dentro dos fatores motivacionais para que você tenha pessoas engajadas, pessoas motivadas, pessoas que busquem algo a mais e ajudem o seu negócio a prosperar. Um dos fatores que mais motivam qualquer funcionário é a possibilidade de crescimento dentro da empresa, é vislumbrar uma ascensão, vislumbrar um aprimoramento, galgar novas posições e perceber que existe de alguma forma a possibilidade de crescimento dentro daquela empresa. É importante que você, dentro do seu estudo de Pilates, pense nisso e trabalhe isso e possibilite esse crescimento, o que a gente chama de encarreiramento. O que é o encarreiramento? O encarreiramento é o processo progressivo de especialização e de evolução profissional que busca aumento do desempenho dos funcionários, buscando os efeitos esperados pela empresa que trabalha, encarreiramento profissional. E o encarreiramento, o que ele proporciona? Ele proporciona o crescimento, ele proporciona mais responsabilidades para o funcionário, ele proporciona um reconhecimento, a pessoa se sente valorizada, ela se sente motivada porque ela vê que ela tem um reconhecimento, que de alguma forma o trabalho dela foi percebido. Isso é importantíssimo. Qualquer forma da gente fazer isso, a gente criar um organograma. O que é um organograma? Um organograma é um gráfico que representa a estrutura formal de uma organização, ou seja, a representação gráfica clássica de uma estrutura organizacional. Toda empresa tem um organograma, o Banco do Brasil tem um organograma, qualquer empresa grande, qualquer empresa de nível nacional, multinacional tem um organograma definido. E é importante que você tenha um organograma, mesmo que, como a gente falou, talvez você exerça diversos papéis na tua empresa, você é estratégico, você é operacional, você é o tático, não tem problema. É importante que você tenha claro quais são as funções desenvolvidas na sua empresa e que você elenque isso para que você futuramente, eventualmente, possa colocar pessoas chaves, pessoas capacitadas e pessoas preparadas para assumir aquela função. Então aqui eu tenho um exemplo do organograma da Leve, fica muito claro para você ver, você percebe que no nosso organograma existem algumas funções que estão em duplicidade. Por exemplo, a Priscila, ela assume uma função tática e uma função operacional, assim como a Thalita, função tática, operacional, até mesmo eu, que assumo funções estratégicas e também operacional no financeiro. Enfim, mas é importante que esteja desenhado. Por quê? Porque eu sei que futuramente eu vou colocar outras pessoas que vão assumir essas funções. Se o organograma não é estático, ele vai aumentando. A gente pode dividir, eu poderia dividir esse administrativo em financeiro, marketing, secretaria, poderia dividir pedagógico em funcional, pilates, enfim, poderia separar isso de diversa forma. Quanto mais detalhado, melhor. E aí vai de acordo com cada empresa, mas isso é apenas um exemplo para você ter uma ideia e você ter uma noção de como funciona e como é importante a gente ter um organograma para que a gente possa, para que os funcionários possam enxergar essa possibilidade e para que a gente tenha claro o que a gente pode, aonde a gente pode evoluir e aonde a gente pode buscar novos talentos que vão nos ajudar a alavancar o nosso negócio. Vamos falar agora sobre teoria chá. A teoria chá é uma forma de avaliação de desempenho de funcionários, colaboradores. Ela é muito utilizada na administração, principalmente na gestão por competência. E o que é a teoria chá? A teoria chá fala sobre conhecimento, habilidade e atitude. Tá? O que seria o conhecimento, a habilidade e a atitude? O conhecimento é a técnica, é o que o seu funcionário sabe da técnica dele. No caso do Pilates, estamos falando da formação do nosso professor, do nosso instrutor, na sua formação, na formação do gestor. Quais são os seus conhecimentos? Qual foi a faculdade que ele fez? Curso, fisioterapia, educação física? Qual que é a sua formação em Pilates? Qual que é o conhecimento técnico que ele tem? Qual que é a base dele? Esse é o conhecimento. O que é a habilidade? A habilidade é o saber fazer. É a prática, é aquela pessoa que já dá aula, já pratica, já estrutura há algum tempo, já tem habilidade com isso, vem utilizando esse conhecimento e transformando isso em um resultado. E a atitude é o querer fazer. A iniciativa, a criatividade, comunicação, é a pessoa que está disposta, que vai atrás, é o comportamental. Então a gente percebe que conhecimento e habilidade são as partes técnicas, né, que tem a ver com
com conhecimento, que são normas, enfim, ferramentas, a forma como a pessoa, o conhecimento que a pessoa tem sobre determinado assunto, no caso aqui falando de Pilates, e a atitude é o comportamento, é a iniciativa. Então essa é a forma de a gente avaliar nossos funcionários. Qual que é o grande erro? Qual que é a questão? A questão é que muitas vezes as pessoas elas se focam na parte técnica e esquecem da parte comportamental. E a parte técnica é muito mais fácil de treinar. É muito mais fácil você desenvolver, você capacitar alguém na parte técnica. É muito mais difícil você conseguir mudar o comportamento da pessoa. Existem formas, principalmente a inteligência emocional, dependendo do que for, a gente vai falar sobre isso, mas é muito mais difícil. Então vale muito mais a pena, quando você for buscar um funcionário, for buscar um colaborador, você focar na parte comportamental, na atitude, porque a parte técnica é muito mais fácil de ser treinada, é muito mais fácil você botar lá para ele fazer, principalmente se você já trabalhou no seu padrão de aula, você já trabalhou no seu padrão das suas rotinas, como a gente vem trabalhando no nosso curso, é muito mais fácil você treinar essa pessoa para ela se adaptar e se adequar à tua realidade do teu estúdio. A atitude, o comportamento é muito mais difícil de você treinar. Então foque quando você for chamar alguém, dê muita importância para a parte comportamental, não esqueça disso, é muito importante. Vamos lá. Como que a gente treina e desenvolve essas habilidades, esses conhecimentos? Você deve focar em treinamento e desenvolvimento. É importantíssimo que você treine, que você desenvolva a sua equipe. Você precisa constantemente investir no desenvolvimento. É um dos fatores motivacionais. A pessoa quer crescer, ela quer aprender coisas novas, ela quer se desenvolver, ela quer se aprimorar. Então você precisa focar, você precisa investir no treinamento e desenvolvimento da sua equipe. Eu separei aqui 3 principais áreas que você deve investir no treinamento e desenvolvimento seu e da sua equipe. Seu também e da sua equipe principalmente. Qual que é a primeira área que você precisa investir? Pilates. Vocês têm que treinar, você tem que ser referência no Pilates, a sua equipe tem que ser referência no Pilates, vocês têm que treinar, tem que fazer curso, tem que se especializar em Pilates. Pilates é a principal área que vocês precisam investir. Como a gente já falou lá atrás, a qualidade da aula e a qualidade do professor pode ser algo fundamental, pode ser algo que vai fazer diferença, pode ser aquilo que vai manter aquele teu aluno. É um fator importantíssimo dentro do teu estúdio. Então você precisa investir em treinamento, investir em Pilates, fazer cursos de Pilates, cursos de extensão, fazer uma formação boa, que os teus colaboradores tenham uma boa formação, que invista nisso constantemente, todo o tempo. Na nossa empresa é obrigatório, a gente exige que os nossos colaboradores façam pelo menos um curso de Pilates por ano, algo novo na área, que aprendam uma coisa nova e tragam esse conteúdo. É importantíssimo que você e a sua equipe sejam experts e sejam focados e estudem constantemente o Pilates. A outra área que você deve trabalhar, deve desenvolver, você e sua equipe, é comunicação e vendas. Você precisa ser vendedor, a sua equipe tem que ser vendedor. A relação do seu negócio com o mundo, você só vai conseguir ter resultado se você conseguir mostrar para as pessoas, convencer as pessoas de virem até você, de ficarem com você. Como a gente falou no outro módulo, nós somos vendedores, nós estamos todo o tempo nos vendendo, nós estamos a todo tempo vendendo o nosso negócio. É importante que você e a sua equipe trabalhem, estejam focados na comunicação e nas vendas. É uma parte importantíssima. Você, os seus instrutores, vocês têm que trabalhar isso, comunicação e vendas. Invista nisso, desenvolva a habilidade de venda sua, desenvolva a habilidade de venda da sua equipe, que vocês estão vendendo e vendendo o seu negócio todo momento. Então você precisa treinar isso, você precisa investir no desenvolvimento da sua equipe. A última área que eu acho importante você treinar, você e a sua equipe, é importante você treinar liderança. É importante que você desenvolva isso, você treine a liderança, você vai dar o exemplo. A liderança é fundamental para o desenvolvimento do teu negócio. Existem muitas teorias sobre isso, existem muitas divergências de opinião, existem vertentes que acreditam que a liderança é nata, que a pessoa nasce com aquilo. O que eu acredito é que a liderança pode ser desenvolvida. Existe um livro muito bacana que chama Como se tornar um líder servidor. James C. Hunter
Como se tornar um líder servidor, o mesmo escritor de O Monge Executivo, ele diz que com um pouco de disciplina, qualquer líder ou organização pode inspirar outras pessoas, tanto de dentro como de fora da própria organização, para ajudá-los a promover suas ideias e visão. Então, todos nós podemos aprender a liderar. Todos podemos liderar. A liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E eu tenho aqui algumas dicas para você se tornar um bom líder, para você conseguir liderar bem a sua. E aqui vão algumas dicas de liderança, como se tornar um líder melhor, como desenvolver essa habilidade de liderança dentro do seu negócio. A primeira delas é inspire as pessoas. Você precisa inspirar. Existem duas formas. Simon Sinek, que é um autor que eu gosto muito, ele é autor do livro Porquê. Ele diz que só existem duas formas de influenciar o comportamento humano. Você pode manipulá-lo ou você pode inspirá-lo. Então você precisa inspirar as pessoas têm que se sentir inspiradas por você tem que ser um modelo, um referencial, elas têm que ter em você uma inspiração, uma fonte de inspiração. Isso vai tornar muito mais fácil o processo de liderança, eles vão ficar muito mais comprometidos e muito mais engajados e fiéis a você. Eles vão ficar muito mais comprometidos, engajados e fiéis a você. A segunda dica é evite suposições. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Dentro do nosso negócio, quando a gente envolve pessoas, a gente não pode supor. Você deve buscar sempre a informação. Você precisa saber exatamente o que aconteceu. Não crie suposições. Não fique tirando conclusões. Não, você precisa saber realmente o que aconteceu. Você precisa ter certeza dos fatos. Evite suposições. Existe até uma história bem legal que eu quero ler para você, que é a seguinte. Em um dia frio de janeiro, um homem de 43 anos de idade foi empossado como presidente de seu país. Ao seu lado estava o antecessor, um general famoso, que 15 anos antes havia comandado as Forças Armadas da nação, em uma guerra que resultou na derrota do país. O jovem líder foi educado na fé católica romana. Ele passou as 5 horas seguintes assistindo paradas em sua honra e continuou comemorando até as 3 da madrugada. De quem estamos falando? Quem que você acha que é essa pessoa? Quando você lê dessa forma, o que você imagina? Estamos falando de Adolf Hitler. Percebe como é importante a gente não pressupor, a gente não tirar a conclusão precipitada das coisas? A próxima dica é comportamento ético. Você precisa ser ético no seu dia a dia. É evidente que a ética ela é um fruto do meio onde você vive, mas enfim, a ética que você vai desenvolver, a ética do seu estúdio, a ética do ambiente que você vive, é importante que você seja um exemplo para os seus funcionários. Eles precisam ver em você um exemplo. Agir de maneira ética é fundamental para ter bons resultados e conseguir extrair o melhor das pessoas que trabalham com você. Comunicação clara, isso é muito importante. A comunicação é algo importantíssimo dentro da sua empresa e para você ser um bom líder, você precisa desenvolver uma comunicação clara. O líder tem a obrigação de ter uma excelente comunicação. Existe uma pesquisa que foi feita pela Project Management Institute em 2010 que diz que para 76% das empresas a falha na comunicação é o principal motivo para os projetos fracassarem. Isso é muito delicado. Eu tenho um dado que foi trazido por um grande amigo meu, o Ed, um Master em PNL, que apresentou esse mundo da PNL para nós em 2015. Ele disse que 74% dos problemas do mundo são gerados por problemas por falha de comunicação. Então a comunicação é importantíssima. Grandes empresas, eu trabalhei numa grande empresa e acredite, a falha da comunicação, a comunicação era um dos principais problemas, onde as pessoas não conseguiam entender, onde as pessoas não era claro para as pessoas o que precisava ser feito. Então um líder precisa ter uma comunicação clara. Você precisa ter uma comunicação clara com a sua equipe. Flexibilidade. Isso é uma dos pontos principais, até te ajuda na comunicação. É essencial que a pessoa que assume esse cargo tenha flexibilidade e saiba enxergar as qualidades de cada um dos seus funcionários, compreendendo que cada pessoa tem habilidades e ritmos diferentes. Nós vamos falar muito sobre isso, nós vamos falar sobre perfil comportamental, mas é importante que você entenda cada pessoa, entenda que cada indivíduo é um indivíduo, saiba comunicar da melhor forma com cada um. Você é responsável, a comunicação é um pressuposto do comunicador, você é responsável pela comunicação. Se você não está tendo resultado, se a pessoa não está entendendo o que você está falando, acredite, a responsabilidade é sua.
Você precisa se flexibilizar. Quem mais se flexibiliza é quem mais tem resultado. Então a habilidade de se flexibilizar é importantíssimo, tanto na compreensão quanto na comunicação. Para você ser um excelente líder, você precisa ter essa flexibilidade. A última dica é a responsabilidade. Você precisa assumir as responsabilidades. Um bom líder deve saber assumir as responsabilidades por seus erros e de sua equipe e sempre buscar a solução em conjunto. Uma liderança motivacional jamais terceiriza ou transfere a culpa. Você tem que assumir as responsabilidades dos erros da sua equipe e os seus erros. É importantíssimo isso. Então, para acabar e para a gente terminar, eu quero deixar um recado para você. A liderança exige pessoas que sigam voluntariamente, ela exige pessoas que acreditem em algo maior do que um simples resultado. A inspiração começa pela clareza do porquê. É importante que esteja claro o seu propósito, o porquê você faz o que você faz. As pessoas têm que estar alinhadas com isso. Nós vamos falar nos próximos módulos, vamos falar no final, no último módulo sobre propósito, mas a clareza do porquê faz toda a diferença na liderança e para que as pessoas estejam motivadas, engajadas em seguir você e acompanhar você na busca dos seus ideais. Estamos de volta com o nosso cérebro trino. A gente falou sobre o cérebro trino no nosso processo de venda, que a gente explicou que a venda ela é totalmente emocional, a venda não é racional, e a gente explicou sobre o sistema límbico. E o que acontece? Antigamente acreditava-se que quando a gente recebia um impulso, seja ele visual, sensitivo, sensorial, o cérebro recebia o impulso no sistema límbico, o sistema límbico processava esse impulso e depois de processado no sistema límbico ele ia para o neocórtex, que talvez então decidia o que fazer. Daniel Goleman explica no livro dele, e a descoberta que ele fez é que o mesmo impulso, apenas 8 milissegundos depois, vai para o neocórtex. O mesmo impulso chega no sistema límbico e 8 milissegundos depois ele vai para o teu neocórtex. E por que eu estou trazendo isso para você? Porque são 8 milissegundos. Então o que você precisa? Você precisa respirar e se acalmar. Toda vez que você sentir alguma necessidade de reagir, se você sentir alguma coisa te tomando, algum incômodo, você precisa respirar e racionalizar. Às vezes vai caminhar, vai dar uma volta, não reaja. Isso é inteligência emocional, isso é você entender os seus sentimentos, entender aquilo que te move, entender as suas reações físicas e não reagir de forma que possa ser inadequado ou ruim para você. Você precisa utilizar isso a seu favor. Então respira, calma, paciência, vai dar uma volta, não reage, não reaja. Tá? Respira, racionaliza, são 8 milissegundos, é o mesmo impulso. No mesmo momento que você vai sentir uma vontade de reagir de alguma forma, se você esperar um pouco, você vai conseguir racionalizar e talvez tomar uma decisão mais acertada, mais assertiva e mais coerente baseada nessa emoção. Então você precisa entender essas emoções, entender esse sentimento e não deixar que eles tomem conta de você. A gente falou um pouco sobre treinamento e desenvolvimento de conhecimentos e habilidades. Vamos falar agora sobre um último, mas não menos importante, item que entendo que você deve focar e deve investir no treinamento e desenvolvimento seu e da sua equipe. Eu estou falando de inteligência emocional. A inteligência emocional é o fator que pode mudar a atitude, é o item que pode realmente fazer com que a pessoa mude a sua atitude. Mas por que eu acho que a inteligência emocional é tão importante? A inteligência emocional foi sem dúvida um divisor de águas na minha vida, um divisor de águas na nossa empresa. A partir do momento que a gente começou a estudar isso, que a gente investiu nisso, que eu comecei a me formar, que me formei coach, que eu comecei a me aprofundar nisso e a gente trouxe isso para dentro da empresa, nossos resultados mudaram completamente. A inteligência emocional ela é responsável direta pelos seus resultados, não só profissionais como pessoais. Todos os resultados que você tem na sua vida, eles estão afetados diretamente pela sua inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? Por que é tão importante a inteligência emocional? A inteligência emocional é um conceito em psicologia que descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de lidar com eles. É a competência responsável por boa parte do sucesso e da capacidade de liderança do ser humano. A inteligência emocional é o que faz você conseguir pegar
todo o conhecimento, toda a técnica, tudo que você tem de melhor e centrar e focar e direcionar para um resultado positivo. É aquilo que faz você ter um autocontrole, saber tomar as decisões corretas, saber se conhecer, entender e utilizar e usar a sabedoria e não se deixar levar por algumas emoções que possam te prejudicar. A inteligência emocional é fundamental e é algo que faz toda a diferença nos resultados dos seres humanos. Como que começou, como que surgiu a inteligência emocional? Em 1983, Howard Gardner lançou um livro Estruturas da Mente, é um livro muito legal, e esse livro é um divisor de água, revolucionou, porque nesse livro ele trouxe 7 dimensões de inteligência, chamadas inteligências múltiplas. São 7 as inteligências múltiplas de Gardner. A inteligência espacial, musical, verbal, lógico-matemática, interpessoal, intrapessoal e corporal. A interpessoal e a intrapessoal, que deram origem àquilo que a gente conhece como inteligência emocional. A inteligência emocional foi desenvolvida depois, é um conceito que foi muito difundido por Daniel Goleman, que é um cara que é o pai da inteligência emocional. E, segundo Daniel Goleman, a inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e dos nossos relacionamentos. Daniel Goleman escreveu esse livro, Inteligência Emocional. Você precisa ler, é um livro fundamental, um livro que vai te dar uma clareza sobre a inteligência emocional. Ele fala sobre todas as fases, desde a infância, primeira, segunda infância, e ele explica tudo, como se desenvolve, como você estabelece suas crenças, como que você acaba e como isso acaba interferindo nos teus resultados na tua vida. Daniel Goleman, nesse livro, ele categoriza a inteligência emocional em 5 habilidades. São 3 habilidades pessoais e 2 habilidades sociais. Então, as habilidades elencadas por Daniel Goleman são autoconhecimento emocional, que é reconhecer as próprias emoções e sentimentos quando ocorrem, controle emocional, que é lidar com os próprios sentimentos, adequando-os a cada situação vivida, automotivação, que é dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal, reconhecimento de emoções em outras pessoas, reconhecer a emoção nos outros, empatia de sentimentos, e habilidade em relacionamentos interpessoais, interação com os outros indivíduos utilizando competências sociais. Então, o conjunto dessas habilidades é o que Daniel Goleman chama de inteligência emocional. Você conseguir lidar com esse conjunto de habilidades da melhor forma possível, você conseguir trabalhar essas habilidades para a sua vida, vai realmente mudar e potencializar os resultados, os resultados do seu negócio. Por isso é importante você trabalhar a inteligência emocional dentro da sua equipe, dentro do seu negócio. Sua equipe trabalhar isso, você vai pegar o teu QI, que é o teu coeficiente de inteligência, vai juntar com o teu QE, que é o coeficiente de inteligência emocional, coeficiente emocional, e vai direcionar isso para um resultado extraordinário. É a inteligência emocional que vai conseguir permitir que você dê o próximo passo, que você supere os seus medos, que você supere aquilo que te impede, que você consiga vencer os seus desafios internos emocionais, que é aquilo que de alguma forma te impede de alcançar um novo patamar na tua vida e no teu negócio.